Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos do canal Luz na Palavra e todos das minhas redes sociais. Deus vos abençoe. O Senhor Jesus visite a sua casa, visite sua parentela. Que o Senhor Jesus visite os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que o Senhor Jesus visite as nossas autoridades civis, militares e eclesiásticas dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Que nesta manhã o Senhor Jesus esteja visitando ao enfermo, a você que se encontra no leito de hospital, a você que se encontra mesmo aí em recuperação, em casa, aonde você estiver, de norte a sul, de leste a oeste, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor Jesus, Ele abençoe todos os missionários do Brasil e do mundo inteiro, na qual eu estou incluída e faço parte. Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar para você que o meu canal é um canal de cunho religioso, de acordo com a legislação brasileira. Tudo que eu trago aqui é para o cristão. O artigo 5º da Constituição Federal do Brasil diz: ele estabelece os direitos e garantia fundamental individuais e coletivos, como igualdade de todos perante a lei, a inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, além de princípios, como livre manifestação do pensamento, liberdade religiosa, direito à intimidade e o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, meu canal é um canal religioso. Eu tenho os meus direitos garantidos em Constituição, quanto aquilo que eu falo aqui neste canal. Eu tenho responsabilidade também. Eu tenho responsabilidade com cada um que entra aqui no meu canal. As informações que eu trago do conteúdo é da Bíblia, que eu comprei, então eu tenho o direito de usá-la. Várias versões eu tenho. Também tenho várias versões da harpa cristã, corinhos. Tenho também vários devocionais. E eu tenho o meu devocional próprio que eu estou levando, que o Senhor fala comigo, toca no meu coração e eu trago aquele conteúdo aqui pro canal. E à medida que a igreja vem crescendo, desde a antiguidade, as pessoas se reúnem para normatizar, fazer uma rotina daquilo que você pratica na sua igreja ou na sua congregação. E à medida que essa congregação vai crescendo, ela vai fazendo uma anotação e vai, então, aí, o que foi bom para a igreja, permanece, o que não foi, vamos tirar. Então, é a reunião de pessoas onde ali elas têm o livre arbítrio
de praticar a sua fé de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? É questão de direitos autorais. Eu fiz esse canal, eu tenho meu direito natural e responsabilidades frente a esse canal. E as coisas que eu posto aqui, que eu levo para você, também é responsabilidade minha a escolha. E eu agora, neste momento, eu estou fazendo um estudo acerca das promessas de Deus. Aonde eu estou sobre direção, sobre os ensinamentos de uma igreja, de uma congregação, de uma liderança. E essa liderança, ela fez uma apostila que é de livre acesso a você. Você pode entrar na internet para estudar conosco. E eu acho de muita valia, porque essa apostila, ela tem um conteúdo bom, ela tem capa, maravilhosa capa, tem o índice, tem as referências bibliográficas, quer dizer, foi tirado da Bíblia, não é feito de achismo. E tem pessoas de peso por detrás desses ensinamentos. Como é um conteúdo que eu procurei aqui, não está escrito em lugar nenhum que eu não possa postar, então eu vou estar passando para você. Ela tem o valor de R$8. Eu estou indo para a escola bíblica toda segunda-feira ali na 74, na igreja Deus é Amor. Quem está ensinando é o pastor Gomercindo, do Prado. E essa apostila aqui, as promessas de Deus. Ela tem um custo de R$8. E aí, é para mim, para você, para o público jovem, adulto, para estarmos degustando cada palavra para o nosso crescimento espiritual. Eu gostei muito. Espero que você também goste. E que mais que isso, que você vá também toda segunda-feira ali na sede da 74, no estado de Goiás, de Goiânia, melhor dizendo, para estudar junto conosco, sermos um bom beriano, examinar as escrituras. Então, foi nos dado para estudarmos e meditarmos diariamente. E diariamente eu estou trazendo esse conteúdo para você. Hoje nós vamos ver aí a promessa da cura divina, que se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo de 1 a 5. Busque sua Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos buscar em Cristo Jesus. Enquanto você procura sua Bíblia aí, nós vamos louvando aqui o Senhor Jesus com o hino da harpa cristã, 609. O meu nome é Risoneide Maria de Almeida Vasconcelos. Sou cristã e estou aqui para juntos
lermos, meditarmos e contemplarmos. Se tiver alguma dúvida, você deixa aí nos recados. Escreva aí. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, não compartilhe. Deixe seu like ou deixe seu dislike. E se você não quiser dar o like, eu te compreendo. Fique à vontade. Glória a Deus. Quando nós vamos para missões, nós precisamos conhecer a Constituição Federal daquele lugar aonde a gente vai. E também as leis municipal, estadual, para não confrontarmos, para agirmos de acordo com essas leis, não é? Então vamos estudar, porque Deus, Ele nos conduz ao caminho certo. Glória a Deus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Cante comigo. Jesus está entrando com vitória para você hoje. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a ti, eu sei. Vitória Deus dará a ti, eu sei. Se andarmos em plena luz, confiar só em Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Glória a Deus, aleluia. Essa revista veio ao meu encontro e vai ao seu encontro. Nós, como igreja, precisamos estar na mesma sintonia, na sintonia da liderança da igreja, que ela está junto com as leis de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você já pegou sua Bíblia? Nós vamos ler, nós vamos meditar em Isaías capítulo 5, versículo 53. Isaías capítulo 53, versículos 1 ao 5. Desculpa aí que eu falei versículo 5. Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 5. Glória a Deus. Mas antes vamos... É preciso que nós voltamos um pouquinho aí na história, né? Para saber de onde saiu esse texto. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto, ele é um texto profético que fala acerca do servo sofredor, que é Jesus Cristo. Neste texto, Isaías, ele descreve um evento futuro, não um evento que estava ali ocorrendo naquele momento. Por esse motivo, ele é chamado profecia perfeita. Isaías está dizendo que o servo sofredor Jesus Cristo ainda não havia nascido, mas que ele seria rejeitado, ferido, morto por minha causa, por sua causa, por nossos pecados, pelo pecado da humanidade. Então você vê aí que lindo, é um cântico. É um cântico profético sobre a vinda de Jesus e sua missão de salvação para a humanidade.
Glória a Deus. No período em que Isaías escreveu esse texto, Israel estava sob o governo do rei Ezequias. Ezequias foi um rei justo e fiel a Deus. Ele liderou a reforma religiosa em Israel, removendo a idolatria, os ídolos e os lugares de culto pagãos, restaurando o templo de Jerusalém. Isaías foi chamado por Deus para pregar ao povo de Israel sobre a necessidade de arrependimento e reforma. Vamos lembrar um pouquinho. Então, quem escreveu? Isaías. Isaías foi levantado por Deus. Foi o próprio Isaías. Ele vai falar aí acerca do juízo e da salvação. E um dado momento ele fez esse cântico aí. Mas que momento foi esse? Vamos ver? Vamos nos lembrar? Porque eu creio que você sabe. Os persas, eles viviam na região da Pérsia, que hoje é o Irã. Povo de sangue quente. Eles eram um império muito poderoso, que se estendeu em uma grande área do Oriente Médio. No contexto bíblico, os persas são importantes, porque eles conquistaram o Império Babilônico. De vez em quando eu preciso dar uma paradinha no vídeo, porque eu moro pertinho do aeroporto. E aí vem o avião e ele atrapalha um pouquinho. Então, o Império Babilônico havia conquistado Jerusalém e destruído o templo em 586 a.C. Em 539 a.C., o rei Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruísse o templo. Esdras, ele cita lá no capítulo 1 essa passagem. Os persas, eles eram conhecidos por sua tolerância religiosa e habilidade em governar. Um império diversificado. Eles permitiam que os povos conquistados mantivessem a sua fé, a sua religião, os seus costumes, desde que pagassem impostos, os tributos e obedecessem às leis persas. Não é diferente de hoje. Para onde você vai, onde você estiver, você precisa pagar seus impostos. Você está naquele país ou naquele estado. Então é preciso. De forma que nós vamos ler aí Isaías, capítulo 53, versículo de 1 a 5.
Eu vou ler o texto para você e você lê e acompanhe comigo. Eu vou estar lendo a Bíblia judaica. Ela é minha queridinha nesse momento. Todos nós temos uma Bíblia, né? Aquela que você mais se identifica com ela. Então vamos ver aqui o que diz na Bíblia judaica. Quem crê no nosso relato, a quem o braço de Deus, a quem o braço de Adonai foi revelado, Isaías inicia aí, começando aí com a pergunta: quem acredita na mensagem que ele estava pregando sobre o servo sofredor? Pois diante dele, ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca, de uma terra árida. Então, o servo sofredor é descrito como alguém que não é impressionante, bonito ou atraente, mas sim como uma planta. Ele comparou Jesus como uma planta que cresce em um lugar árido, terra seca, num deserto. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito, tá vendo aí? Nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. Todos os povos que viveram na época de Jesus viram Jesus, mas ele não era bonito, ele não era atraente. Versículo 3: o povo o desprezou e evitou, um homem de dores, que conhece bem a enfermidade, como alguém de quem as pessoas viram o rosto. Ele foi desprezado e não tivemos em alta conta. Então Isaías está escrevendo uma profecia futura. O servo sofredor e o mais rejeitado e desprezado pelos homens, considerado um fracasso. Então Isaías estava pregando para aquele povo naquela época e estava profetizando ao mesmo tempo. No versículo 4, na verdade, ele carregou nossas doenças e nossas dores, ele sofreu. Contudo, nós o consideramos culpado, castigado e afligido por Deus. O servo sofredor toma sobre si a iniquidade e dores de todos os homens da face da terra. E é considerado como castigo de Deus. Ele foi castigado. Muitos disseram aí, o castigado foi o castigo de Deus. Porque eles não tinham Jesus como filho de Deus. Os judeus daquela época não viam Jesus como filho de Deus. Somente um pequeno remanescente, aqueles que Isaías estava pregando, e iam aceitando Deus no coração deles, iam deixando pelos caminhos as idolatrias, que eram muitas, as coisas erradas, as concupiscências da carne,
as maldades, a incredulidade, eles iam deixando à medida que Isaías ia falando com eles e ia abrindo os olhos espirituais deles. Versículo 5: mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Profecia cumprida. O servo sofredor, Jesus Cristo, ele foi ferido, ele foi moído por causa dos pecados dos homens, por minha causa, por sua causa. E foi através das feridas que os homens foram curados. Foi através das feridas de Jesus, através do sangue de Jesus, que fomos curados. No versículo 6, vamos mais um pouquinho. Todos, como ovelhas, nós devíamos, cada um tomou o próprio caminho. Mesmo assim, Adonai Deus pôs sobre ele a culpa de todos nós. Há Bíblias que fala que somos desgarrados, somos ovelhas desgarradas, andamos de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, e aí batemos a cabeça, sofremos. Mas Jesus quer nos acolher para pertinho dele. É por isso que a igreja precisa andar de acordo com a visão da liderança. Glória a Deus. Os homens são como ovelhas desgarradas. Cada um aí se desvia pelos seus caminhos. Cada um quer fazer o que deseja o seu coração. Não tem mais o temor, não tem mais o amor de Deus no coração. Você já se sentiu nessa situação? Você está sofrendo, desprezado, humilhado, ou sofrendo por alguém que você ama muito? O que você faz? Você acha que é justo que essa pessoa sofra por você? Não, não é justo. Mas Jesus, ele fez isso por mim, fez isso por você. Então, o que devemos fazer? Devemos amar a Jesus com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Vem dias ruins, sim, mas vem dias bons. Ora, estamos no deserto, mas nem sempre vivemos no deserto. Devemos nos alinhar à palavra de Deus, à Bíblia, aonde estou errando, fazendo o exame de consciência, para voltarmos aos caminhos do Senhor, voltarmos ao primeiro amor. Devemos seguir a Jesus Cristo e seus ensinos, desenvolver dentro de nós e em nós as virtudes de Jesus Cristo. E para isso, precisamos buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador nos momentos de dificuldade. Ele nos dá sabedoria para sairmos daquelas situações, por mais difícil que seja. E não desanimarmos, não nos desesperançarmos. Jesus veio trazer a fé, a esperança e o amor. Devemos vigiar, orar,
nos santificar, lembrar sempre que foi Jesus Cristo que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele já levou sobre si. Ele nos reconciliou com o Pai eterno, com o Pai celestial. Então devemos nos esforçar em praticar a palavra de Deus para recebermos as promessas deixadas por Cristo. Então é preciso viver o processo para recebermos as promessas do Senhor. Lembre-se que Cristo está com você e quer te ajudar a superar cada desafio. Então não deixe que te desanime. Não deixe que o cansaço, que o estresse, que a ansiedade te consumam ou te consuma. Leia a Bíblia, medite, contemple um versículo que seja. Hoje, aí, nesse devocional, fala acerca das promessas da cura divina. Então, leia sua Bíblia. Veja a promessa aí. Jesus já levou sobre si essa enfermidade. Você é filho de Deus. Você já aceitou Jesus? Você só pode ser chamado de filho de Deus quando você confessa Jesus com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Sim, eu aceito Jesus. Deixar seus pecados, aqueles que deixam seu pecado, alcançam a misericórdia de Deus. Você já aceitou Jesus? Não? Então vamos fazer isso agora? E se você aceitou Jesus, depois você vai na igreja, confirma com o pastor que você recebeu Jesus. Não precisa falar da sua vida, não. Fique caladinho, só chega depois ao pastor. Eu aceitei Jesus com a missionária ali do canal Luz da Palavra. E ele vai te compreender, e aí você vai seguir os passos. Qual o passo que eu devo seguir agora? Então fale comigo: Senhor Jesus, eu falo o seu nome. Reconheço que sou pecadora. Me arrependo dos meus pecados. Te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E você que está distante dos caminhos do Senhor, outrora você aceitou Jesus, mas saiu da igreja por um motivo, por outro motivo, por causa de um irmão. Ei, a salvação é individual. Perdoe-nos, porque às vezes pecamos. Somos seres humanos e falhamos também com você. Falhamos enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto sobrinhos. Então nos perdoe em nome de Jesus e volte para a casa de Jesus. Jesus está voltando. Seu lugar está vazio dentro da igreja. Existe aí um movimento dos desigrejados. Não, o Senhor Deus fala na sua palavra que devemos congregar. Não deixe a sua congregação como é costume de alguns. Ou às vezes fica em um lugar para o outro, num lugar para o outro, não se fixa em lugar nenhum. Deus é um Deus de ordem e decência. Então obedeça a palavra de Deus, para que você possa receber a promessa. Não se desvie do caminho do Senhor. Amém? Quero pedir a você para deixar seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no canal, em nome de Jesus. Vamos levar
esta palavra aos 4 cantos do mundo. Assim como você recebeu de Deus, seja um evangelista e envie para outras pessoas, para que elas venham ser salvas e conhecedoras da palavra do Senhor. Deus, obrigada por nos amar e enviar teu único Filho para nos curar, nos libertar e nos salvar. Espírito Santo de Deus, nos auxilia, nos ajuda, fortalece nossos joelhos fracos. Ensina-nos a amar Jesus a cada dia mais, para não pecarmos contra os céus. Espírito Santo de Deus, se conosco neste dia. Para a glória do nome do Senhor Jesus, eu te peço, fala aos corações, esse coração que está triste, esse coração que está amargurado, desesperançado. Leva a fé, a esperança, o amor, o perdão para essa pessoa, porque primeiro ela precisa se perdoar, porque Jesus já perdoou ela, para depois ela perdoar aquele que está próximo dela. Para ser serva, para ser sua serva, teu servo. Senhor, nos ajuda a te amar de corpo, alma e espírito em todo o tempo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua mão em forma de concha. Você me abençoa e eu te abençoo. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Jesus esteja comigo e com você. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Continuando com as promessas. Venha receber direto do trono de Deus, a promessa dele para você.